Fala, meu povo! Hoje é história pura. Nós vamos falar das constituições do Brasil, 7 até agora. E em 7, 8, 10 minutos, não sei exatamente qual vai ser o tempo desse vídeo, nós vamos falar aí um pouquinho da história do Brasil. Nós vamos dissecar a história do Brasil em 8, 9 minutos. Vamos tentar aqui. Então, para quem não sabe o que é a Constituição, ela é a maior lei de um país. Nenhuma outra lei do país, municipal, estadual, ela pode bater de frente ou ser contrária ao que está escrito na Constituição. Então, é um conjunto de leis que rege um país. Só para comparação, os Estados Unidos, que é um país que já tem mais de 240 anos, ele até o presente momento teve uma Constituição, somente uma. E até a gravação desse vídeo é uma Constituição que já teve 27 emendas. Então, é um conjunto de leis que foi modificada somente 27 vezes. Algumas modificações muito boas, como, por exemplo, o fim da escravidão e o voto feminino. O Brasil são 7 constituições e a mais recente, a de 88, já foi modificada mais de 80 vezes. São mais de 80 emendas constitucionais mudando a nossa lei. Então, não necessariamente você ter uma Constituição, que é o caso americano, quer dizer que é uma coisa maravilhosa. Mas, pelo menos, dá uma ideia de solidez, de que aquela lei realmente é válida. O Brasil é um país onde vocês vão ver através do vídeo, muda-se a lei, muda-se a Constituição de acordo com os interesses daquele momento. Então eu acho 7 constituições um exagero e já existem movimentos pedindo outra, pedindo uma nova mudança. Então isso mostra que nós somos um país que a lei ela não é respeitada. Se a lei é contra os interesses do poder, ela é mudada. Vem uma nova lei por cima daquela ali. Então, as instituições no Brasil, elas precisam ser mais firmes, Elas precisam ter maior representatividade. Então, vamos lá. A primeira Constituição do Brasil, e aí é o que eu falo, Aquilo que já começa errado, já começa torto, dificilmente se conserta pelo caminho. Nossa primeira Constituição, ela foi criada 2 anos após a nossa independência, que foi em 1822. Então, em 1824, o Dom Pedro I encomendou a nossa primeira lei maior e ela já veio com algo muito interessante, Todo mundo clamava naquele momento pela existência dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Como aqui é Brasil, meu irmão, nós criamos os 3 poderes e a pedido do Dom Pedro I veio um 4º poder, o poder moderador, que era o poder do imperador, acima dos 3 poderes que todo mundo pedia. Então, vocês querem o poder legislativo, executivo e judiciário? Beleza, vai existir, mas vai ter o meu acima de todos eles. Então, é o que a gente chama de jabuticaba, Algo somente brasileiro, algo que só aconteceu aqui, bem interessante. Em 1889, nós tivemos o golpe militar que criou a República do Brasil, inclusive mudou o nosso nome para Estados Unidos do Brasil, com uma bandeira copiada da norte-americana. Graças a Deus, o Deodoro vetou e aquela bandeira durou muito pouco, mas isso vai ser assunto numa próxima videoaula, mas está lá no blog, está no meu Instagram, enfim. 2 anos após a proclamação da República, em 1891, o Brasil necessitava de uma nova Constituição. E ela foi criada, uma Constituição embasada nos interesses dos cafeicultores, uma Constituição cheia de vícios. Ela tirou o poder moderador, mas ela criou uma eleição aberta, uma eleição onde todo mundo sabia em quem você votava, criando o famoso voto de cabresto, já que os coronéis do interior do Brasil, eles manipulavam quem seria eleito, e o brasileiro comum
até por medo e por pressão, tinha que votar no que o coronel exigia. O voto era censitário, era um voto somente masculino, somente de quem sabia ler e escrever, o que praticamente inviabilizava o voto da população mais pobre. E aí criou-se a política do café com leite, né? Os cafeicultores dominaram o Brasil por mais de 3 décadas. Em 1930, vem a Revolução do Getúlio Vargas, a Revolução de 30, o Vargas chega ao poder e começa a governar de uma forma muito autocrática, muito autoritária. Aí nós temos a Revolução Constitucionalista em São Paulo, em 32, exigindo uma nova Constituição. E aí ela veio em 1934, terceira Constituição do Brasil. Uma Constituição maravilhosa, democrática, ela previa o voto feminino, ela previa o voto secreto, mas eu acho que como ela era tão boa, foi a Constituição que durou menos tempo. Em 35, um ano depois, o Vargas já revogou vários aspectos dessa nova Constituição e em 37 ele encomenda uma nova lei, nossa quarta Constituição, apelidada de Polaca, porque era uma Constituição com vários aspectos muito parecidos com a Constituição polonesa, uma Constituição com algum viés fascista, né? Apesar de o Vargas não ser exatamente um fascista, ele não tem todas as características do fascismo, mas algumas características realmente ele tinha. Em 37, ele institui o Estado Novo, que é a ditadura Vargas, embasada numa nova lei tremendamente antidemocrática. Em 45, Vargas foi deposto pelas mesmas pessoas que colocaram ele lá, né, os militares. E aí o Brasil precisava de uma nova lei. E ela veio com a Constituição de 1946. Uma Constituição democrática, presidencialista, voto secreto de 5 em 5 anos, enfim. O Brasil parecia voltar ao eixo, à linha de raciocínio democrática. Em 64, os militares dão um golpe e aí eles criam um paradoxo, né? Como governar o Brasil de forma autoritária se a lei, a Constituição brasileira, previa eleições, previa um país democrático? O que os militares fizeram? Você já imaginou aí, né, amiguinho? Mudaram a Constituição mais uma vez, né? Então, como não tinha como governar autoritariamente com uma Constituição democrática, mudaram a Constituição. E em 1967 chegou a nossa sexta Constituição, autoritária, prevendo mais poderes ao governo central. Graças a Deus, a ditadura acabou na década de 80, 1985, e aí, mais uma vez, o Brasil precisava se recolocar, né, na caminhada democrática, e vem a Constituição Cidadã de 1988, que é a vigente até esse momento. E aí tem um detalhe, é uma Constituição maravilhosa, democrática, voto secreto, voto universal, tudo bom. Mas, como nós havíamos saído de um momento autoritário, de um momento de muito poucos direitos civis, a Constituição de 88, ela ficou ampla demais, ela é muito prolixa, ela fala demais, os textos são muito grandes, então eles dão margem a interpretações, aos advogados muito experientes, né? A muitos recursos, que a nossa é o que você vê aí no Brasil, são interpretações dúbias, e muita gente critica ela por isso. Enfim, no cômputo geral, é uma boa Constituição, espero que ela dure muito tempo, mas eu acho que nesses minutinhos aí dessa videoaula,
já deu para perceber como o Brasil vai e vem, né? Como o Brasil, os políticos brasileiros, os poderosos no Brasil, adaptam as leis aos seus interesses. Tranquilo? Mais para frente a gente faz mais vídeos, a gente explora mais esse assunto. Abraço do Clebinho!